Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. A paz do Senhor a todos. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Quem está feliz por estar na casa do Pai? Amém. Aleluia. O melhor lugar para nós participarmos é estar na presença do Senhor. Eu quero convidar você a abrir Mateus capítulo 4, versículo de número 1. Eu quero trazer uma mensagem nessa noite, falando um pouco a respeito de um olhar de amor. O olhar que o nosso Deus Pai teve conosco sobre as nossas vidas. E colocou este olhar sobre a nossa vida nessa terra. E Ele ministrou para nós todo o tempo a respeito desse amor e desse olhar que Ele teve por nós. A maneira que Ele encontrou na nossa vida. Mas também quero tratar essa palavra na tentação de Jesus, a maneira em que Jesus colocou a sua vida diante das circunstâncias que Ele estava vivendo ali naquele momento. Momento que Ele foi levado para o deserto e ficou ali 40 dias jejuando e orando. E aquele momento em que o diabo visita agora e traz sobre a sua vida algumas palavras. Então eu quero falar sobre esse momento em que o Senhor tem olhado para nós, tem olhado para a nossa vida. E qual é a maneira do nosso comportamento? De que maneira nós devemos nos comportar diante das situações em que o inimigo coloca contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa finança, contra a nossa vida profissional? Qual é a maneira que nós devemos olhar? E essa maneira é que o Senhor Jesus tem colocado em nós. Então lá em Mateus 4, a palavra diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se-lhe, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre um pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Queridos, nós vemos aqui uma poderosa palavra para os nossos corações. De que maneira nós podemos nos achegar nessa noite diante da presença de Deus? Qual é a maneira de nós nos colocarmos diante do altar? E de que maneira o Senhor coloca na nossa vida a respeito daquilo em que Ele tem encorajado os nossos corações? Tem colocado ânimo, tem colocado uma forma de vida poderosa, uma forma de vida para nós alcançarmos a vitória do Senhor, alcançarmos a presença do Pai. Quando nós queremos ouvir a Deus e queremos viver esta palavra dentro do nosso coração, nós precisamos estar na presença do Senhor. Mas o que é estar na presença do Senhor? É você participar, é você se colocar diante de Deus, é entender o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito e o que é promessa para nós vivermos nesta terra, para nós caminharmos de uma maneira poderosa nessa terra, para nós vivermos as vitórias que o Senhor tem para nós. E Deus tem vitória para as nossas vidas, Ele tem nos dado vitórias, mas como alcançar vitórias da parte de Deus para nós? De que maneira nós encontramos
a presença de Deus na nossa vida. De que maneira nós nos comportamos diante das adversidades que o inimigo coloca contra a nossa vida, contra a nossa casa, e de que maneira nós respondemos às palavras que vêm contra nós. Então Jesus traz um caminho, Jesus traz uma verdade para a nossa vida. Jesus mostra que naquele tempo as pessoas não conheciam ainda quem era Jesus. Ele se retira naquele momento para fazer algo diante de Deus, diante do Pai. Ele se retira para ficar 40 dias ali em jejum, em oração. Queridos, quando nós separamos a nossa vida para orar, para buscar a presença do Senhor, o diabo sabe que ele não pode contra aquilo que é de Deus, amém? Ele não pode vir contra nós. Então, geralmente, em momentos como que nós estamos ali orando, clamando, buscando a Deus, o diabo é muito difícil interferir nessas áreas da nossa vida. Mas quando nós paramos, quando nós terminamos aquele propósito, quando nós firmamos ali um tempo na nossa vida, ali é que nós vamos responder para Deus o que nós temos aprendido a respeito do poder da palavra, da autoridade que o Senhor coloca sobre nós. É naquele momento em que o diabo chegou depois de 40 dias. Ele não chegou no primeiro dia, ele chegou depois dos 40, depois que ele já estava ali, firmado, diante da presença de Deus. Então, o inimigo começa a provar o seu coração, começa a provar a sua vida. É quando nós somos provados da parte de Deus, se verdadeiramente a nossa vida está nas mãos do Senhor, se verdadeiramente a nossa resposta, a nossa palavra, o nosso pensamento, as nossas atitudes, está voltada a Deus, está voltada ao Senhor, porque senão nós podemos, muitas vezes, nos machucar com as situações que vão acontecendo conosco. Mas Jesus traz um caminho para nós. Jesus explica uma palavra para a nossa vida. Preste atenção, amados, nós estamos vivendo situações nessa terra que talvez nós não imaginássemos. Então vamos lembrar que situações têm ocorrido, e mais uma delas agora grave. Uma guerra acontecendo, não na nossa região, mas uma guerra que está acontecendo ali com muitas mortes. Mas a palavra do Senhor diz que no fim dos dias, no final dos tempos, haveriam rumores de guerra, haveriam situações, mas também a palavra do Senhor diz que lá, quando chegasse o final dos tempos, também o amor de muitos se esfriaria, deixariam de amar a Deus, eram conhecedores da verdade, mas agora já não são mais. E como enxergar o amor de Deus nas nossas vidas? De que maneira nós podemos colocar a nossa vida para viver ali sempre acesos, sempre ali confortáveis diante da presença do Senhor? Quem gosta de fazer churrasco sabe do que eu vou falar. Então ele acende a churrasqueira, ele pega ali o seu pão, cada um acende de um jeito a churrasqueira, né? Pega o pão, pega o copinho com álcool, pega o acendedor que vem ali no saquinho de carvão, cada um acende de um jeito. Então ele coloca um fogo intenso naquele carvão, para que o carvão pegue fogo, amém? Para que ele vire brasa. Mas ele sabe que no decorrer daquele momento que ele está fazendo churrasco ali, comendo a carninha, ele de vez em quando, se ele tem bastante carne para assar, né, que hoje está meio difícil, aleluia, e eu estou instigando a tua fome também, glória a Deus, né, colocando aquela picanha ali na grelha, né, fazendo aquilo que você gosta, sabe? Então, quero instigar um pouco você, depois chegar em casa e lembrar dessas coisas e comer o seu restou do que ficou do almoço. Então, você chega ali naquele momento, se aquela churrasqueira, ela está se apagando, você não pode deixar aquelas brasas se apagarem de uma única vez. Você tem que sempre alimentar ali
com mais um pouquinho de carvão, para que aquela chama forte pega fogo naquele carvão de novo e ele vira brasa. Mas, se você esquecer, aquele carvão ele vira cinza. E se você jogar ali o carvão naquela brasa que já não existe mais uma brasa tão acesa assim, você vai ter que abanar aquele negócio para que o carvão comece a pegar fogo de novo, para que você aqueça, e talvez você vai ter que ter o desconforto de comer uma carne com cinza, porque aquela cinza vai voar ali naquele momento e vai subir naquele lugar. E você vai ter que pegar aquela Tupperware. Eu sempre lembro da Silmara, ela fala assim: Tupperware não, mas tem que usar a do gás. A do gás é mais barato. A tampinha do gás para abanar, que a Tupperware é muito cara. Então a gente pega a tampinha do gás para abanar ali e fazer novamente o fogo acender naquele lugar. Querido, a nossa vida espiritual é dessa maneira. Às vezes nós estamos deixando a coisa perder o sentido do que é o fogo que está dentro de nós, porque Jesus tem olhado para a nossa vida, e esse olhar, querido, não vai vir de outra maneira, ele já veio. Quem crê nisso? A palavra do Senhor diz que o Deus Pai amou o mundo de tal maneira, e entregou seu Filho por amor às nossas vidas. Então, a palavra já está sobre nós. Agora, como permanecer diante da palavra, diante das lutas? A palavra está sobre a nossa vida, mas como olhar agora para as situações, se a nossa vida não está acesa? E como nós conseguimos acender a nossa vida? Ainda é, queridos, orando, ainda é jejuando, ainda é congregando, participando da igreja, um grupo, todos juntos, buscando a presença de Deus, adorando ao Senhor, buscando a presença do Senhor. E o Senhor Jesus fala a respeito daquilo que o diabo já vai mostrar para ele, o que já é dele. Mas o diabo é o dono desse mundo. Então ele está cuidando das coisas nessa terra como se fosse dele. Mas não é dele, porque a nossa vida, a igreja, pertence ao Senhor. O que é mais precioso, se nós entregamos a nossa vida a Ele, a nossa vida está nas suas mãos em segurança. Quem crê nisso? E o poder do Evangelho vem sobre a nossa vida para demonstrar este amor, para mostrar para nós que nós podemos sim ter palavras, como o diabo foi tentar Jesus, e Jesus trouxe ali algumas respostas, mas a última delas, querido, Jesus já falou assim: ó, chega, Satanás, sai daqui, vai embora, porque já não dá mais para ficar respondendo essas coisas. Sabe, queridos, mas ele termina falando algo que para mim é tão importante, porque ele fala assim: ao Senhor teu Deus adorarás, no versículo 10, e só a Ele darás culto. Isso para mim é muito importante, queridos, porque como tem sido o nosso culto ao Senhor? De que maneira nós temos celebrado a grandeza de Deus ao nosso favor? Se você é um vitorioso nessa noite, quem crê, levante sua mão e dê um glória a Deus aí. Você é um vitorioso, você saiu da sua casa para cultuar a Deus. Agora, queridos, chegando aqui você tem um compromisso: continuar cultuando a Deus. Levantar as suas mãos na hora do louvor, na hora da oração, orar. Talvez você não teve esse tempo na sua casa, talvez você não teve esse tempo durante a semana, mas na igreja chegou o momento. Mas se você chegar aqui só por vir aqui, como que as coisas vão mudar? Porque a nossa brasa tem que estar acesa diante da presença do Senhor. A nossa vida tem que estar acesa diante da presença do Pai, para glorificar. Então eu chego aqui para levantar as minhas mãos e adorar a Deus, a glorificar o nome do Senhor, a exaltar o nome do Senhor, a orar no momento certo, porque eu sei que o meu Deus trará resposta sobre a minha vida. Quem crê nisso? Ele colocará nas minhas mãos aquilo que há e que eu tenho de necessidade.
Ele vai suprir as minhas necessidades nessa noite, porque eu sei que Ele está presente neste lugar, porque eu sei que Ele está presente sobre a minha vida. Mas se o meu coração, preste atenção, Jesus não olha para essa palavra falando, isso daqui é tudo do meu Pai, você está me oferecendo aquilo que eu já tenho, você está me oferecendo os reinos, terminando a terceira pergunta que Satanás faz para a vida de Jesus, você está me oferecendo os reinos, me levando para um lugar alto e falando assim, ó, eu posso te dar isso se você me adorar, isso tudo aqui já é do meu Pai. Não, Ele fala, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Por quê, queridos? Porque confirma o que está escrito lá em Mateus 6,33, que Jesus traz para nós. Se nós chegamos na igreja para cultuar a Deus, e o nosso culto for somente de pedidos, nós estamos quebrando algo da nossa vida, que em primeiro lugar, não é isso buscar as coisas, mas em primeiro lugar, buscar o seu reino, buscar a sua justiça. Sabe, amados, nós queremos o conserto, mas nós não queremos o arrependimento muitas vezes. Nós queremos o conserto, mas não queremos a humilhação. Não queremos nos humilhar. Eu falo, querido, que quando nós precisamos, nós temos que ir até aquela pessoa e falar, eu necessito de algo. Sabe por quê, amados? Porque seria estranho se eu somente ajudasse uma pessoa, e depois ela chegasse para mim e eu falasse assim, ó, não vou mais te ajudar, porque já te ajudei bastante. Ela vai virar para mim e vai falar assim, que dia que eu te pedi alguma coisa? Que dia que eu fui até você pedir alguma coisa? Seria frustrante para nós, não seria? Sim ou não, igreja? Seria. Para Deus é da mesma coisa. A palavra do Senhor diz, pede o que quiseres, que eu te darei. Isso é humilhação. Às vezes nós não queremos nos humilhar diante da presença de Deus. Ah, mas você não sabe da minha dificuldade? Deus não conhece a minha dificuldade? Deus conhece a nossa dificuldade? Sim ou não? Mas você se conhece? Você conhece o que você fala? Você escuta o que você fala? Você consegue entender o teu posicionamento muitas vezes? Você consegue entender a troca muitas vezes que foram feitas, que era para te ajudar espiritualmente, mas no final das contas está ali tão difícil entender o que é Deus e o que é a posição do homem, porque nós só queremos entender, querido, quando nós temos uma dificuldade, quando nós passamos pelo vale, quando nós passamos pela perseguição, quando nós passamos pelo problema. E aí, queridos, nós podemos dizer assim, aí eu sou crente, aí eu jejuo, aí eu levanto uma campanha de oração, aí eu vou orar, aí eu vou buscar Deus. Eu falo, querido, que muitas pessoas estão equivocadas quando declara palavras como essa. Não que não seja poderoso, é poderoso quem crê nisso, mas esquece que a sua vida não está baseada em somente um fato, porque aquele fato pode passar. Deus é poderoso e fiel, pode abençoar, sim ou não? Mas a nossa vida na eternidade talvez fica comprometida pelas nossas falhas, porque quando vem o problema, vai dizer, porque eu sempre fiz, sabe expressões que crente usa, que, queridos, isso é tão difícil, eu acho que para Deus ouvir. Imagina para o teu discipulador, para quem cuida de você, eu sempre fiz e você nunca deu valor. É verdade isso? É verdade? Esse tipo de expressão, muitas vezes não é. Não é uma realidade. Por quê, queridos? Porque o amor vertido na cruz, o olhar de amor que Ele já teve por nós, já foi vertido na cruz. E às vezes nós usamos expressões como essa, nunca ninguém me ajudou. É verdade esse nunca? É verdade que você nunca foi ajudado? Não, você já foi ajudado. Porque mesmo que ninguém te ame nessa terra, nem teu pai, nem a tua mãe, uma palavra já foi dita, Deus amou as nossas vidas em primeiro lugar. Então, Ele já nos deu o preço da cruz.
Ele já pagou um alto preço por amor às nossas vidas. Então nós temos que entender o que é o olhar de Deus para dentro de nós. Nós temos que nos humilhar sim. Nós temos que nos prostrar sim. Às vezes, amados, vem uma pessoa, faz algo contra você, fala mal da tua vida, levanta calúnias. Tem pessoas que têm dificuldade do perdão. Tem pessoas que têm dificuldade de olhar, de ter sentimento, aqui ainda fica aquela situação ruim ainda dentro do coração. É verdade ou não é, irmãos? Mas Deus ama aquela pessoa também. Ele te ama, mas Ele ama aquela pessoa também. E agora? É mais fácil nós ficarmos com o sentimento de Satanás? Ou usar as palavras que Jesus usou aqui nesse momento? Ou declarar estas palavras ao nosso favor, sobre a nossa vida? Olhe, queridos, para João 4. Hoje nós só vamos falar do capítulo 4, aleluia. João 4, a mulher cananeia, ali em Samaria, ela tem uma situação para viver na sua vida ali, uma situação de desconforto. Ela olha para aquele judeu, porque os samaritanos ali era meio de rancor com os judeus ali. Havia uma situação bem emblemática, bem problemática naquela época. Eles não conseguiam se dar bem ali, próximo de uma cidade à outra, mas eles não se davam bem. Mas olha, aquele momento, o que aconteceu? No versículo 1, a palavra diz assim: quando, pois, o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentando-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu pedirias e ele te daria água viva. Outra situação, queridos. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos ali é Jesus. E quando você olha para uma mulher que chega diante de Jesus, ele sabia os comentários, as situações que envolvia ali, o posicionamento, que Jesus já estava batizando, e por sinal não era ele, sim os seus discípulos, mas já havia ali uma situação, o mover da igreja já estava acontecendo naquela época, a igreja já estava sendo avivada, a igreja já estava sendo tocada, as brasas já estavam se juntando, o mover de Deus já estava acontecendo, algo espiritual naquele momento. Imagina, queridos, era tudo muita religiosidade, e agora os sinais começam a acompanhar a vida daqueles homens que seguem Jesus. Eles olham para João Batista é o pregador, João Batista está no deserto, João Batista está pregando, João Batista está batizando nas águas, mas agora não, vem Jesus, e começa a fazer sinais naquele meio. Como não crer? Aquela mulher sabendo quem era, e o legal da história é que Jesus manda os 12 comprar pães. Olha que legal. Não vai só um não, vai logo 12. Vai 12 sair daqui e comprar pão. Compra cada um e traz aqui. Não, ele estava vivendo ali uma situação de conquista, para determinar sobre a nossa vida o que é o sentimento muitas vezes de dor, de rejeição,
O sentimento de falar assim, eu não aceito. Então, já era de costume judeu não falar com uma mulher, já era de costume, e até hoje. Se você pegar um judeu, é muito difícil o judeu mesmo cumprimentar uma mulher, dar a mão para uma mulher. Quanto mais pedir água, né? Tira a água aí para mim que eu preciso beber. Então, queridos, há um posicionamento naquele momento. Não era algo comum que estava acontecendo ali. Era algo extraordinário que já estava acontecendo sobre a vida daquela mulher. Você consegue entender o que Jesus está fazendo conosco, com esse olhar? O que Ele está entregando sobre a nossa vida? Ele quer fazer de nós pessoas diferentes. Pessoas que possam amar a Ele, mas ter uma vida nessa terra consagrada a Ele. Consagrada à presença do Senhor, é ter uma vida totalmente separada desse mundo. O mundo está em trevas, mas a minha vida está segura nas mãos do Senhor, amém? Essa terra, querido, tudo vai se passar. Nós não queremos olhar para a morte, e eu falei nessa manhã a respeito da morte. Às vezes você tem uma pessoa que você dorme com ela, convive com ela, ela vem a partir. A primeira coisa, querido, fazer culto de velório não é tão fácil. É complicado fazer um culto fúnebre. Aí a pessoa vem do teu lado, né, para o ministro que está pregando aí, talvez eu, talvez outra pessoa, e fala assim, e aí, será que ele está no céu? Será que ela está no céu? E às vezes, querido, nem a própria pessoa que dormia na mesma cama, do lado dela, convivia com ela, sabe dizer essa resposta, pergunta para você. E aí, ela está no céu, ou ele está no céu. Aí eu te pergunto, você que vivia com ele, como que era o coração dele? Como que era a vida dele? Como que era o posicionamento dele? Porque, queridos, quando nós saímos da nossa casa, chegamos na igreja, o nosso comportamento é de adorar ao Senhor, amém? Ninguém chega aqui intrigado, querendo, criar uma situação. Todo mundo chega aqui para adorar a Deus, sim ou não? Bom, de fato tem que acontecer isso. Se não acontecer, a gente já ora, expulsa, manda embora, aleluia. Mas a pessoa chega aqui na igreja para adorar o Senhor, mas na sua casa, quando acontece o problema, aí ela demonstra quem ela é. Porque às vezes o culto dela, querido, que é o que Jesus está falando, é brigando com o cachorro, sabe aquela posição de que o homem tem que levar o lixo na lixeira lá, e aí a briga sai porque ninguém levou o lixo na lixeira. A briga sai, querido, talvez tenha aquele culto da limpeza do terreno. Sabe aquele culto doméstico que a gente tem? Também vai esperar o mato chegar dentro de casa e tal. De vez está fazendo culto ao Senhor, está lá, fazendo culto ao inimigo. Está reclamando, está colocando culpa, está colocando perdas, está colocando situações contra a sua vida. E o nosso culto, querido, é de adorar ao Senhor, sim ou não? O nosso convívio, nós vivemos numa terra. Nós vivemos como aquela mulher samaritana. Às vezes a pessoa quer viver o sobrenatural do Senhor, mas não consegue viver as coisas comuns nessa terra. Não consegue alcançar o milagre nessa terra. Que Deus já nos deu, Ele já olhou para nós, já nos abençoou e deu esta palavra sobre as nossas vidas. Quem crê nisso? Ele já colocou essa palavra sobre nós. E nós não conseguimos caminhar com fé nessa terra. Não conseguimos acreditar, não conseguimos ver. Então Jesus olha para aquela mulher e fala assim, filha, se tu soubesse que água que eu quero, que água que você poderia beber, não seria essa água que vai sair do poço aí de Jacó, que é uma pessoa, mas vai sair a água do céu, essa água viva, essa água que vai te dar prazer, essa água que vai te trazer a vida, que vai mover o sobrenatural sobre a sua casa, amém? Mas as enfermidades deste mundo vêm, querido. Como não falar e pensar nas enfermidades deste mundo? Como não falar? Querido, tudo nós queremos de uma forma imediata. Você tem um problema na tua vida, você quer resolver de uma forma imediata. É como você quer fazer uma refeição que não é boa, mas você faz de uma forma rápida. Quem pode lembrar de uma refeição rápida aqui nessa noite? O miojo.
O miojo é a refeição que você coloca 3 minutos no micro-ondas, a água sai quente, você já coloca ele ali, dissolve ele com o pozinho ali, pronto. É uma refeição ou não é? É uma refeição. Mas vai fazer bem se você comer todos os dias? Não. Mas tem muitas pessoas fazendo refeição, não se alimentando bem e achando que está sustentada. A nossa vida espiritual é dessa forma. Não, tem que ser tudo muito rápido. Eu chego na igreja, eu recebo a palavra, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e aleluia. E quando vem o problema? Quando vem o problema que você tem que cavucar a terra, que você tem que abrir o poço, que você tem que cavar ali a situação, aí você não tem força. Você não tem coragem de levantar e falar assim, eu preciso me levantar, eu preciso me fortalecer. Aí fica na posição do que o mal desse século hoje. Eu não aguento mais, eu estou triste, eu estou cansado dessa situação. E aí vem, todos os problemas te chegam até uma enfermidade física. Ele traz uma enfermidade física sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós não estamos buscando a água viva. Nós queremos viver as coisas de Deus de uma forma simultânea. Se perguntar para você, de que igreja você é? Eu sou de tal igreja, aleluia. Mas é a igreja do Senhor? É a igreja viva que reconhece o amor da cruz, o momento em que foi crucificado o Senhor, e por isso nós estamos hoje aqui para participar da mesa, do corpo e do sangue do Senhor, para dizer assim, eu tenho parte contigo, assim João 6 diz para nós. Então dá para ser uma igreja longe da brasa? Dá para ser uma igreja distante da obra? Porque senão, queridos, nós pegamos o evangelho e levamos um só critério: eu sirvo a Deus na minha casa. Não, eu sou crente, mas sou crente na minha casa. Porque na igreja tem muitas pessoas falsas. E aí, mas o Senhor falou, amar uns aos outros como Cristo vos amou. Então quer dizer, nós pegamos mandamentos e rasgamos, porque queremos dizer que a minha vida sozinha, individual, é mais importante do que qualquer coisa. Porque o viver em comunhão tem dificuldade, mas nós precisamos aprender diante de Deus. Precisamos enunciar diante do Pai. Precisamos entender o que é uma igreja. Porque se nós não somos uma igreja, nós não participamos do corpo e do sangue do Senhor. Eu estou em pecado, então não posso participar. Não, o Senhor te ama. Quem crê nisso? Com pecado ou sem pecado, você tem que ter coragem, querido, de abrir o teu coração e pedir perdão. Senão a enfermidade dessa terra vai te comer. E o teu culto que você acha que está dando ao Senhor, você está dando a si próprio. Coitado de mim, tadinho de mim, como eu sou tão envergonhado. Não, querido, nós precisamos entender que o corpo de Cristo foi moído, foi transpassado, ele foi ali pelas suas pisaduras, nós temos, querido, a cura. Quem crê nisso? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E se nós não conseguimos entender isso, que olhar de amor que nós vamos conseguir entender para Deus? Para nós olharmos para o Senhor nessa noite e falar assim: Senhor, me perdoa. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, coloque as suas mãos sobre a minha vida. Se nós não olhamos para Deus, nós não conseguimos se converter verdadeiramente ao Senhor. Nós nos convertemos às nossas facilidades, aquilo que é instantâneo para nós. Então eu corro e busco. Se eu não preciso, então não tem problema. Sabe, amados, às vezes nós queremos levar dessa facilidade da nossa vida para enxergar assim, é como se fosse uma troca. Se ele faz, eu faço. Se ele não fizer, eu não preciso fazer. Porque é uma troca. Mas Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua vida. Ele sabe qual é o nosso posicionamento. Agora, Jesus fez com algum interesse para nós? Jesus foi até a cruz e levou sobre a nossa vida tudo isso que nos dá uma esperança, e falou assim: meu filho, se você não participar
você não faz parte de mim. Se o meu coração, sempre, queridos, eu vou testemunhar sobre a irmã Gilda, que eu achava sobrenatural o que aquela mulher fazia. Ela tinha um câncer no estômago, só que ela se converteu antes de saber da doença. E eu conversei com ela no início da trajetória dela de conversão. Foi aquela conversão, querido, que chamou a atenção, porque ela chorava demais, ela falava assim, não, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus. Depois de 3 meses, aquela mulher ficou sabendo que tinha um câncer. E ela lutava, querido, às vezes você via ela aqui na igreja, bem cansada, por causa das suas quimioterapias, por causa das suas radioterapias, bem cansada, aquela mulher esgotada, mas ela ficava ali. Eu falava, irmã Gilda, você era daquela que, quando eu ia visitar ela, daquela que quando eu fechava o olho, ela ficava com o olho assim, ó, para ficar enxergando o que está acontecendo. De tão cansada que ela estava muitas vezes, até o ponto dela não conseguir mais vir na igreja, não tinha força. Mas mesmo assim ela falava, me pega, traz para a igreja, por favor. Então nós se comovia e trazia ela para a igreja. Até um dia que aí ela não conseguia mais respirar, a não ser com um balão de oxigênio. Aí ela falou assim, pastor, agora está difícil, eu não consigo mais vir, tem um balão de oxigênio comigo agora. Eu tenho que sair arrastando o balão de oxigênio. Falei, não, irmão Gilda, toda a Santa Ceia nós vamos levar para você lá a Santa Ceia. Queridos, nós chegávamos na casa daquela mulher, ela animava a gente. Ela trazia ânimo para nós. Ela falava assim, que bom que vocês vieram, glória a Deus, e tal, e a gente começava a falar um pouco sobre a enfermidade, ela fala assim, a minha vida está nas mãos do Senhor, pode ficar tranquilo, Marcela, a minha vida está nas mãos do Senhor, era isso que ela falava. A alegria dela era tão grande, de ter uma vida com Deus, que nada impedia ela de vir à igreja, mas ao mesmo tempo ela queria que nós fôssemos lá, para participar com ela, e ter aquele tempo de adoração ao Senhor, cultuar a Deus. Você entende, igreja? Às vezes nós estamos bem de saúde, com 2 pernas, 2 braços, nós estamos respirando, nós não precisamos de nada, e ficamos paralisados, por causa de uma palavra, por causa de uma situação, por causa de um problema, por causa de uma causa, por causa de uma injustiça, por causa de uma sentença. E quantas pessoas, querido, como a irmã Gilda, teve o coração de buscar a Deus, de entregar a sua vida ao Senhor, de buscar a presença do Senhor. Sabe, amados, eu falo que a educação de antigamente, talvez pessoas viveram como isso, né? Viveu na época que o professor, quando falava que o aluno começava a fazer arte, aí tinha aquela regona, né? Aí o professor pegava aquela régua lá, vai, estende a mão, e dava lá, mão à palmatória, pá, e batia. Alguém viveu isso daqui aqui? Né? Talvez não apanhou de régua na sala, mas viveu na época que era assim, né? Aí depois veio, as situações foram mudando, aí colocou o chapéu, colocava no cantinho do lado da igreja lá, do lado da sala de aula, você fica fazendo bagunça, você não sabe fazer as coisas, você vai ficar com esse chapéuzinho aí do lado. Aí hoje, queridos, nós estamos vivendo numa facilidade da seguinte forma, você não quer aprender? Não quero aprender. Então fica no cantinho aí do lado, aí deixa eu ensinar para quem quer aprender. Isso é bom, querido, para os alunos hoje? Não é bom. Infelizmente isso não é bom. Porque na verdade a geração é aquela geração sem compromisso. Se eu tiver, hoje eu fiquei sabendo, hoje não, já fiquei sabendo já há muito tempo já que os professores agora são obrigados a passar alunos por causa da presença. Não importa se ele sabe ler, escrever, se perguntar tabuada para ele, ele não sabe nem responder, nem sabe o que é tabuada. Qual que é a aula hoje? Eu não sei qual é a aula hoje, eu não preciso, só estar lá, só é o suficiente. Eu vou passar de ano. Pensa, queridos, a nossa vida, se continuar desse jeito, nós vamos deixar o que a própria palavra diz ao nosso respeito no mundo espiritual. Se nós não buscarmos a Deus, nós vamos deixar isso esfriar dentro de nós.
Nós não vamos mais conviver com as pessoas, porque elas ferem a gente. Nós vamos ficar em casa, porque em casa ninguém vai ferir ninguém, porque em casa não vai ter problema. E às vezes, amados, nós queremos pegar a nossa vida e falar assim, como eu tenho buscado a Deus. Eu fico lembrando a vida de Jeremias, onde o povo estava tão distante de Deus, e Jeremias foi o filho maluco. Se você ler o livro de Jeremias, você vai ver que ele mais chorava do que falava. Fala que ele é o profeta chorão, porque o povo estava vivendo numa situação como essa. O povo estava buscando a idolatria, o povo estava buscando as facilidades daquela época, e Jeremias estava ali como profeta para declarar, para buscar a presença de Deus, para colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Você tem de fato, querido, entendido o que é a cruz? Você tem de fato entendido o que é o corpo e o sangue do Senhor vertido na cruz por amor às nossas vidas? Você se alimenta como se fosse algo espiritual, ou você se alimenta para cumprir uma trajetória na sua vida? Às vezes, amados, nós precisamos arrepender, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 11. Examine-se a si próprio, veja como tu estás, olhe para dentro de você, faz você uma análise da tua vida agora, analisa a tua vida, como foi esse mês, essa semana. Talvez você nem participou da ceia o mês passado, talvez você não leve em consideração a ceia, talvez você olhe para a ceia como se fosse somente um protocolo que os cristãos têm que promover de tempo em tempo, e você não sabe da importância que é participar do corpo de Cristo, de renunciar, de pedir perdão. Então, queridos, não adianta nós falarmos, a minha vida pertence ao Senhor. Pertence de fato? Você deixa o jogo de futebol, você deixa praia, lazer, deixa tudo para adorar a Deus? Para buscar a presença do Senhor? Ou qualquer entretenimento na sua vida te distancia da presença de Deus? Tira o teu propósito, porque a facilidade é nós olharmos para o que é mais fácil. Não, fique em casa. Eu falei hoje com a pastora, eu falei, não, você está cansada, Mar, brincando com ela. Fique em casa. Ela, eu posso? Eu falei, é claro que não, né? Mas qual é a maior facilidade para nós? Está cansada, fica em casa. Eu estou tão cansada hoje. Então fica em casa. É mais fácil do que nós falarmos assim, não, vou levantar, vou cumprir o propósito de Deus na minha vida, porque Deus me chamou para cumprir um propósito nessa terra. Sabe, amados, nós precisamos enxergar o olhar de Deus dentro de nós e se sentir amado. A palavra termina dizendo, querido, que em 1 João, quem não ama a Deus, quem não consegue amar esse Deus, não consegue enxergar esse amor que Ele tem por nós. Não consegue colocar esse amor sobre a sua vida, sobre a sua própria vida, não consegue enxergar esse amor. Se você não consegue amar esse Deus tão grande, tão poderoso, como que você vai se sentir amado nessa terra? Vai se sentir rejeitado, como talvez pelo pai e pela mãe, mas Deus jamais te rejeitará. Há um tempo na nossa vida, em qualquer tempo, e ainda há esperança para o perdido, ainda há esperança ainda, não acabou, só vai acabar no fechar dos teus olhos, não acabou, ainda há esperança. Pisei na bola, pastor, fiz tudo errado. Você tem esperança em nome de Jesus. Mas está dando tudo errado na minha vida, eu já fiz tantas coisas, mas tem esperança. Só não há esperança, querido, quando nós blasfemamos contra o Espírito Santo. Aí é um pecado de morte espiritual. E aí nós podemos ver Hebreus 6 falando a respeito daqueles que um dia foram iluminados, um dia recebeu a graça, um dia recebeu o poder de Deus, mas infelizmente hoje não consegue mais voltar.
E aí você pode lembrar dessas pessoas que falam assim, não, vamos para a igreja hoje, que era cristão, caminhava com Jesus. E aí você olha para ela hoje e fala assim, vamos para a igreja hoje, vamos para a igreja hoje. E aquela pessoa fala assim, meu Deus, eu não consigo mais voltar. Eu não consigo mais me achegar, não é mais o meu ambiente, faz mal. Parece que aquilo lá agride o ouvido dela, agride o coração dela. Porque ela fez tantas coisas de pecado contra o Espírito Santo, não foi contra as pessoas, foi contra o Espírito Santo. E não consegue mais ter o mesmo amor. Então, como hoje, queridos, nós, como família bendita do Senhor, nós devemos obedecer ao Senhor, de todo o nosso coração. Mesmo sabendo que as coisas estão ruins, mas você na sua casa é o exemplo, muitas vezes, para o teu filho, para a tua filha, é um exemplo para o teu esposo, para a tua esposa. Você é o exemplo de obediência a Deus, para pregar para aquelas pessoas, para falar do amor de Deus. Sabe, amados, às vezes nós queremos pregar a palavra por aquilo que nós achamos que é certo, mas o nosso testemunho fala muito mais alto do que muitas palavras. As pessoas podem enxergar você, não por aquilo que você fala. Lá vem o chato crente. Já viu aquele quando chega na família, fala assim, pelo amor de Deus, pronto, chegou o chato aí. Não, você pode expressar a palavra de Deus sem palavras, só pelo teu testemunho, por aquilo que você vive, por aquilo que você é, por aquilo que você se distancia, por aquilo que você não leva em conta. Então você chega na casa daquela pessoa, você sabe o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que não é, e aquela pessoa vai enxergar em você, por que você não faz isso? Não, isso daí não dá certo, vai procurar outra coisa para fazer. Mas não vai ficar falando, não, isso daí é do capeta, viu? Vai todo mundo queimar no fogo do inferno. Vocês ficam fazendo essas coisas aí, vocês vão ver, está todo mundo na unha do capeta aqui e tal. Não, a nossa palavra é o que nós podemos fazer todos os dias, dentro da nossa empresa, dentro da nossa casa, dentro da escola onde nós estudamos, dentro da igreja onde nós participamos. O nosso relacionamento com Deus não vai interferir diante das situações que nós passamos com essa terra, porque a nossa vida não tem nada a ver com os problemas deste mundo. A nossa vida, quando está na brasa, quando está acesa, quando o corpo de Cristo se manifesta em nós temos força para vencer e conquistar, e ter uma vida abençoada nessa terra. Quem crê nisso? Uma vida próspera. As pessoas pensam que a prosperidade, querido, é o dinheiro, mas eu falo que não, tem muitas pessoas erradas. Prosperidade não é só o dinheiro. Porque eu quero ser bem de vida. Eu quero morar Não, se você trabalhar, você vai conquistar, sim ou não? Se você for inteligente, você vai conquistar, sim ou não? Se você for obediente, você vai conquistar, sim ou não? Pronto. A pessoa sabe qual é o caminho, mas ele fica lutando por aquilo. Aí um dia está certo, outro dia está errado. Um dia está certo, outro dia está errado. Eu falo, querido, que a prosperidade do Senhor, ela não precisa nós ir lá buscar ela. Eu vou correr atrás da prosperidade do Senhor. Não. Essas próprias bênçãos do Senhor nos acompanharão e nos alcançarão. Diga glória a Deus. Porque a nossa vida não está somente nessas coisas. Porque na hora, querido, eu falo, por que você consegue? Por que uns conseguem e outros não? Eu falo, porque tem pessoas corajosas. Tem pessoas que têm coragem, sim ou não? Você pega lá, às vezes o Silvio Santos, por exemplo. Ele começou do zero, vendendo panela, lá no Viaduto do Chá, lá em São Paulo. Não dá para a gente vender panela, vamos vender pente lá no Viaduto do Chá. Vamos vender lápis. Pastor, o que vai ganhar? Ele começou vendendo panela. Ele teve coragem, sim ou não? Hoje ele tem um império. Graças a Deus, porque ele teve coragem, trabalhou.
Ele levantava cedo, ele ia lá. Eu usei muito trem em São Paulo. E eu via aquelas pessoas lá vendendo amendoim. Ó amendoim, ó amendoim. Quem andou de trem aqui? Subúrbio mesmo. Aqueles trem da hora, né? Que vai, aquele que você vai, né? Surfando. Aí o cara tá lá, ó como que ele vai lá. Ó amendoim, opa, licença aí, ó amendoim. Pergunta como que ele estava no final do dia. O labirinto dele estava tudo transformado, aleluia. O cara estava vendo coisa tudo rodando. Mas pergunta se ele não ganhava dinheiro. Ganhava ou não ganhava? Pode ter certeza que esses que vendiam amendoim são donos de empresa hoje. Pode ter certeza, você vai pegar um ou outro aí e vai falar assim, não, aquele cara teve coragem, ele abriu uma empresa. Constituiu um império. Fez algo. Eu sempre gostei de conversar muito com as pessoas de idade. Então tinha um cliente aqui na agência, ele veio da Itália. Ele era de 1920 alguma coisa, o cara era bem de idade já. Acho que ele nasceu em 20 alguma coisa, aí ficou até os 18 anos na Itália. Na década de 40, mais ou menos, ele apareceu aqui no Brasil, com o navio que caiu lá no porto. Parou o navio lá no porto, lá onde eu estou no Brasil. Ele falava assim que ele nem sabia o que era o Brasil, porque ele saiu de lá por causa de toda a situação da guerra, todos os problemas que estavam acontecendo lá, ele saiu de lá e veio para cá. Chegou no Porto de Santos, ele não sabia onde era São Paulo, o que era Santos, ele não conhecia nada. Aí um cara no Porto falou assim, a gente está indo lá para São Paulo. Ele falou, vou com vocês. Pegou a jardineira, não sei o que era naquela época lá, o carrinho de rolemão, alguma coisa assim, e subiram a serra. Chegou em São Paulo, ele falou assim, bom, o que eu vou fazer aqui, né? Ele trouxe um pouco de dinheiro da Itália, o pai dele deu um pouco de dinheiro para ele. Ele falou que os pais dele na Itália tinham condição de vida, só que os pais não quiseram vir, só veio ele só. E aí ele tinha um pouco de dinheiro, ele falou assim, o que eu vou fazer? Ele disse que ele chegou lá na Vila Maria, tem uma avenida chamada Guilherme Cottin lá, que é uma avenida muito conhecida da Vila Maria Baixa ali. E aí ele falou assim, eu não sei o que eu vou fazer. Aí ele descobriu que estava vindo muito pessoas do Nordeste, naquela região, e aquela coisa toda. Ele começou a vender farinha. Não é farinha, é o que você está pensando, não. Farinha de trigo, farinha de rosca, né? E aí, queridos, eu falei, mas o senhor começou vendendo isso? Ele falou, eu comecei a vendendo um carro pequeno lá, que eu comprava e ia, aqueles armazéns secos e molhados, aquelas coisas que existiam antigamente, e ele começou a vida dele desse jeito. Aí ele descobriu, olha, uma pessoa que veio de fora para o Brasil, trabalhador, não conhece a Deus, não conhecia Deus, mas era trabalhador. Aí ele descobriu que estava vendendo uma propriedade lá perto de um lugar chamado Florianópolis. E ele foi lá e comprou. Ele disse que chegou lá, ele comprou um pedaço da costa de Florianópolis lá, um pedaço da ilha lá, um lugar que ficava de frente para o mar. E ele construiu uma casa lá. No final das contas, querido, esse senhor, ele fez a vida, depois montou um negócio muito maior, montou uma marina na época, e ganhava muito dinheiro, né? Na sua idade, na sua velhice, ele falava assim, a minha vida agora é ir para a Itália, pegar minhas uvinhas lá na Itália, trazer para o Brasil, e ficar fazendo vinho aqui no Brasil, eu não preciso mais trabalhar. Quem trabalha são os meus filhos, agora eu fico em casa. Querido, a prosperidade, para mim é isso, como nós queremos alcançar na nossa vida, segundo o nosso trabalho. Porque tem pessoas que não querem trabalhar, mas querem ter prosperidade. E o Senhor Jesus deu um banquete para nós. Ele falou, meu filho, você tem um olhar de amor sobre a sua vida. Imagina que aquele que está nas trevas consegue. Imagina você que caminha na luz, na presença do Pai, na direção do Senhor. Querido, você será muito mais poderoso e abençoado do que qualquer outra pessoa. Você tem esse direito. É como ter coragem de enfrentar as coisas. E de que maneira? Será que isso é de Deus ou não é de Deus? Porque o cristão, ele não precisa arriscar,
ele pode colocar diante da presença de Deus. Ele pode orar. Ele pode falar para Deus: Pai, o Senhor está nesse negócio, o Senhor está aqui. O Senhor pode abençoar a minha vida, o Senhor pode colocar as suas mãos. E aí Deus vai falar: não, não é por aí. Não, nesse lado não vai. Eu brinco com a Silmara, né? Quando eu quero alguma coisa meio extravagante, assim, eu falo assim para ela: Má, a gente vai começar a orar. Ela fala assim: não ora não. Não ora não, porque esse negócio de oração depois já viu o que dá, né? Eu falo: não, Má, a gente já começa a pensar nessas coisas assim, projetar o futuro. Ela fala: não projeta mais nada não. O que a gente tem já precisa cumprir o que a gente tem. Às vezes, amados, nós precisamos entender isso. Não é porque que a oração, a forma que nós oramos, não, é porque você vai orar e vai trabalhar em cima daquela situação, amém? Não vai ficar em casa: Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Daqui a pouco o me abençoa já vai perdendo valor, vai perdendo a quantidade de me abençoa, e aí você só está lá. Mas você não pensou, você não colocou a sua vida em prática. Tem que despontar isso dentro de nós. Eu quero crescer numa empresa. Então eu tenho que despontar. Porque nós temos desta água viva que nós vimos aqui a mulher samaritana. Se você pedir, para mim eu te darei. Mas eu não darei uma água comum, eu te darei água viva. A presença de Deus será maior sobre a sua vida do que você imagina. Então, quando nós nos alimentamos da presença de Deus, nós estamos combatendo o poder do maligno, mas no mundo espiritual, eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Eu tenho que compreender o que eu estou fazendo. Eu tenho que colocar a minha vida em prática para conquistar as coisas de Deus e o que o Senhor tem preparado para a minha vida. Amém? Então, amados, nós, quando queremos obedecer a Deus e queremos viver no equilíbrio do Evangelho, quando nós consagramos a Deus o nosso dízimo, a nossa oferta, nós estamos falando para o Pai: Senhor, é em todas as áreas, não é pela parcial, é em todas as áreas. Coloque as mãos nessa, naquela, porque a minha vida não é baseada em coisas desta terra. A minha vida é baseada segundo a promessa que o Senhor tem para a minha vida, porque o Senhor já colocou esse olhar de amor ao meu favor. E eu creio, querido, que você que tem olhado para isso e tem percebido essas coisas, você viverá coisas grandes da parte de Deus para a sua vida. A obra do Senhor sempre será maior do que a obra do inimigo. Aquilo que tem colocado dentro do teu coração é o que você mais vai alcançar diante de Deus. Eu falo para os jovens: a hora de ganhar pouco é agora, que você, papai e mamãe, cuida. Depois que casa, não adianta você ficar reclamando: porque o dinheiro não dá, porque as coisas não vêm, porque a situação não acontece. Sabe, querido, naquele momento que você poderia, você não fez o que é certo. Nós temos um processo na nossa vida para enxergar o futuro, e nós precisamos enxergar o futuro agora. Não é quando ficarmos velhos, é agora. É olhar agora. Eu falo para os jovens: olha agora, olha para a tua vida agora. Você quer casar? Quer mesmo? Tem certeza? Eu quero casar, porque todo mundo quer casar, né? Aleluia. Sim ou não? É a realidade do ser humano. Mas depois que casa, aí vai ver que existe conta de água. Isso daí eu não pagava, agora vai ter que pagar. Aquele chuveiro que ficava meia hora tomando banho, gastando a pele, até ficar enrugada. Agora você vai descobrir que conta de energia é cara. Tem que pagar também. Aí você vai tomar banho de 5 minutos. Né? Aquele cabelo que você lavava em 20 minutos, você vai começar a lavar em 5. Porque agora tem uma conta. Né? Eu não sei se teu pai desliga o chuveiro na tua casa, mas seria importante ele fazer isso já. Desliga lá e toma banho gelado aí, meu filho. A água pelo menos é mais barata que a energia. Por quê, amados? Porque nós somos, muitas vezes, levados ao que é mais fácil. O mais fácil é isso, mas depois nós vamos descobrir. Então, é sempre bom nós projetarmos a nossa vida e projetarmos com Jesus. Esse olhar que Ele tem por nós é um olhar amoroso. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite, pegasse o seu dízimo, a sua oferta, pudesse agora colocar nas suas mãos. Eu quero orar com você nessa noite, querido.
diante da palavra de Deus, diante do altar do Senhor. E se você nessa noite tem algo para pedir para Deus, querido, comece a sentenciar isso diante da presença do Senhor. Só não fique nas palavras, tenha atitude, tenha uma promessa de Deus. O Senhor já fez esse ato ao teu favor, agora faça um ato de coragem, diante da presença do Senhor. Aquela mulher recebeu a água, Moisés viu o mar se abrir, Daniel foi livre da cova dos leões, José saiu de um escravo, de uma cadeia, para ser agora o governador, levar o povo de Deus para aquele lugar onde havia mantimento. Você nessa noite, querido, é um grande homem, uma grande mulher de Deus. Você tem coisas extraordinárias para acontecer ao teu favor. Deus está contigo. Leve a tua vida diante do altar nessa noite. Acenda a brasa. Se você viu que está ali se apagando, não deixe ali para que seja soprada. Não deixe ali para que aconteça algo, para que essas cinzas subam agora. Mas comece agora a enxergar no seu coração o que é necessário nessa noite, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, e comece a crer no impossível de Deus. Ele é Senhor da sua vida, Ele é Senhor da sua casa. Comece a preparar a sua vida diante do altar do Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito. Amanhã é um novo dia. Hoje você não pode modificar amanhã, e talvez amanhã você não vai conseguir modificar mais hoje, mas hoje você pode preparar o amanhã para a sua vida. Você pode declarar, você pode colocar ali, ter uma visão ampla, uma visão alta, uma visão de Deus ao teu favor, porque você está sendo alimentado pela presença de Deus. E aqueles que são alimentados viverão coisas extraordinárias sobre a sua vida. Pai, nós consagramos a Ti esse dízimo, essa oferta, e abençoamos diante do Teu altar, e entregamos diante da Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Venha com alegria, querido.